Os irmãos que estão aqui vão responder para si a uma ou duas perguntas que eu vou fazer. E a pergunta é esta: o irmão ou irmã é dono de alguma propriedade? Não responda para mim. É dono de alguma propriedade, de alguma casa, de algum terreno, até de algum automóvel? É? Se eu lhe pedir comprovativo desse título de propriedade, o que é que vai apresentar? O registro automóvel que está em seu nome, certo? E foi registado aonde? Aqui no café do lado? Não. Numa conservatória, neste caso do registro automóvel. No caso de casa, foi com certeza na conservatória do registro predial. Está lá o seu nome, tem a certeza de que essa propriedade é sua? Se de um momento para o outro alguém batesse à sua porta, sua casa, e dissesse: olha, saia daqui porque esta casa é minha, como é que iria reagir? Você enganou-se na porta. Seria isso? Porque esta casa é minha, eu tenho aqui o comprovativo. Meus irmãos, vamos andar alguns milhares de quilómetros até à Palestina. Palestina é um lugar onde hoje existe uma guerra já há quase 4 meses, onde muitos têm morrido. E têm morrido ao longo de anos, e nos últimos tempos então tem sido tremendo. E a questão é de quem é aquela terra? Quem é que tem a posse? De quem é a propriedade? E há uma discussão tremenda que vai continuar a correr o mundo entre israelitas e aqueles que se assumem como palestinianos. Aquilo que eu vos trago hoje pretende ser, e eu vou pedir que coloquem aí o título, e a questão é esta: Palestina, o direito à terra. Eu vou ficar aqui, não vou ali para cima, porque eu de vez em quando preciso de ir apontando ali alguma coisa. Palestina, o direito à terra. E para nós considerarmos o direito à terra, temos naturalmente que ir a um registro de propriedade. Meus irmãos, aonde é que está o registro de propriedade daquela terra? Aonde? Na Escritura Sagrada. A nossa base tem que ser a Escritura Sagrada. Aquilo que eu vos proponho trazer hoje é considerarmos o que essa Escritura Sagrada diz acerca daquele lugar em 2000 anos. Cerca de 2000 anos. Eu ontem gastei praticamente o dia todo a preparar e cheguei à conclusão de que não podia considerar tudo hoje, porque a história de Israel naquele lugar tem cerca de 4000 anos. O que eu vou considerar convosco hoje aqui são os primeiros 2000 anos, ou seja, desde um certo início até aos dias de Jesus. No próximo domingo, se Deus quiser, eu farei o percurso da história dos 2000 anos, desde Jesus até aos dias de hoje. Então, convido-vos a este percurso pela Escritura daquilo que é a propriedade ou o direito de propriedade daquela terra. E o primeiro slide, e se os irmãos quiserem depois, eu facultarei com certeza estes elementos, mas aquilo que eu vou apresentar ali são registros na Bíblia. Nada mais do que isso, mas registros na Bíblia, com alguns mapas pelo meio que nos ajudam a entender. Em Gênesis capítulo 12, é exatamente a chamada de Abrão de um determinado lugar onde ele vivia para outro lugar. E tem ali: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Onde quer que Abrão estivesse, ele recebeu esta chamada para sair de lá e ir para onde? Vai para a terra que eu te mostrarei. O
O que está ali é texto bíblico, o que está sublinhado a amarelo e a vermelho é meu apenas para destacar. Depois diz, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E vamos ver aquele mapa. Aquele mapa ali, aliás, 2, mostram-nos, não sei se estão suficientemente nítidos, mas tem ali exatamente a jornada de Abrão, desde esta zona aqui, Ur da Caldeia, na zona da Babilónia, e ele atravessou todo este caminho e, páginas tantas, parou ali em Harã. Ele veio com a sua família, veio com o seu pai, Tera, e esteve ali um tempo. Ele veio com a sua esposa Sara. O nome era Abrão, não Abraão, mas Sara, e Sara era Sarai. Então veio ali e ao fim de algum tempo eles fazem este percurso até onde? Até ali. A terra que o Senhor lhes mostrou. Este mapa do lado direito mostra um bocadinho mais desde este lugar de Harã, esta peregrinação até este lugar aqui. E depois daqui, Abrão acaba por ir ao Egito numa outra situação, mais tarde. Em Gênesis capítulo 15, versos 18 a 21, lemos assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra. Não darei, dei esta terra. Desde o rio, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O rio do Egito é o rio Nilo. O Eufrates está lá em cima, exatamente na Babilónia. Um dos rios que nós encontramos no Jardim do Éden, não é? Eufrates, o Tibre, etc. Até ao rio Eufrates. E agora notem, os nomes que vêm ali são de pequenos povos ou tribos que viviam naquela região da Palestina para onde Abrão iria. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, próprio de Canaã, o Girgazeu e o Jebuseu. O Jebuseu é interessante porque é um povo que vai aparecer mais tarde, exatamente onde? Em Salem, que depois veio a dar origem a Jerusalém. Então reparem, à tua descendência dei esta terra. Abrão já tinha descendência? Ainda não. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. E durante aqueles 10 anos, Abrão habitou ali e descendência própria nenhuma. Sara era estéril, não gerava filhos, numa idade já avançada, em que inclusive a Escritura diz, a dado passo, que já tinha passado o costume das mulheres, portanto todo aquele ciclo menstrual próprio para poder ter filhos, tudo isso tinha passado, e Sara chegou àquele ponto de dizer, com certeza que não é por mim que Deus te vai dar descendência. Então toma a escrava Agar. Notem, escrava de origem egípcia, é interessante. Escrava de origem egípcia. Toma Agar e toma por mulheres. Agar aqui acaba por assumir, digamos, um papel que é realmente difícil de considerar, mas que para ela acabou por ser um privilégio, não é? É uma oportunidade de poder ter um filho do seu patrão. O que acontece é que depois vem um conflito entre quem? Entre Agar e Sara. E deste conflito, digamos, em casa, conflito doméstico, sem violência doméstica, mas verbalmente com alguma dificuldade de relacionamento entre Agar e Sara,
Então disse mais o anjo: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Diz o anjo a quem? A Agar. Agar iria ter um filho de nome Ismael, e é bom lembrarmos isso, os ismaelitas vêm daí, de nome Ismael, e que iria ter uma grande descendência. Mas este não era o filho da promessa. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Deus está a dizer aqui a Agar e a Abrão também, e a Sara, que a descendência através de Ismael iria ser muito numerosa. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. Ismael, com este significado, o Senhor te acudiu na aflição. Agora notem, esta parte que vem a seguir é extremamente importante e tem a ver exatamente com aquilo que aconteceu a partir dali e ainda existe nos dias de hoje. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará onde? Fronteiro aos seus irmãos. Fronteiro. À volta. Estas são palavras de quem? De Deus. Em Gênesis capítulo 21, versos 12 e 13. Disse, porém, Deus a Abrão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disseres. E aqui, exatamente o conflito crescente entre quem? Entre Sara e Agar. Por causa de quê? Porque, entretanto, Isaac tinha nascido. E havia uma diferença de 10 anos de idade entre eles. E o conflito estava aí. Então, Sara reclamou junto ao seu marido e diz: olha, a tua serva, a tua escrava, está sempre a incomodar-me, está sempre a pegar comigo, está sempre a fazer troça de mim. E os meninos, de certo modo, estão aí em conflito. E Deus então é que disse a Abrão aquilo: não te pareça isso mal por causa do moço, atende a Sara em tudo o que ela disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. Bom, Ismael não era. Iria ter uma grande descendência também, mas não era a descendência que Deus tinha para quem? Para Abrão, a quem ele tinha chamado. Meus irmãos, é bom aqui nós pararmos um pouco e considerarmos isto. Deus tem um plano, Deus tem uma chamada. Às vezes nós vamos por atalho e depois temos que aguentar as consequências disso. Mas o plano de Deus continua a ser aquele. O plano de Deus continua a ser para Abrão e Sara da sua descendência. Porque esse era o milagre de Deus. A escrava Agar era uma jovem. Tinha todas as condições para ser fértil e poder ter filho. Mas se tivesse sido esse o plano de Deus, Deus tinha indicado que seria isso. Mas o plano de Deus era através de quê? Da dificuldade, da impossibilidade. E por isso mesmo este povo vai ser constituído na base de fé, de confiança em Deus. Daquilo que era impossível aos olhos humanos, mas que Deus tornou possível. E isso seria através de quem? Através de Abrão, já com 100 anos. E através de Sara também a chegar lá. Agora notem o que está ali. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ele ser teu descendente. Uma grande nação. Ou seja, de Ismael, os ismaelitas iriam ser muitos. O que aconteceu aqui? Ok. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Meus irmãos, antes de continuar, deixem-me
colocar aqui uma sugestão. Eu ali fiz uma seleção de versículos. Nós temos por princípio este: nunca fazemos doutrina de 1 ou 2 versículos isolados. Estes versículos foram extraídos daquele capítulo e eu recomendo a leitura de todo o capítulo, porque os irmãos veem tudo aquilo que lá está. Eu aqui procurei, porque o tempo é escasso, ir objetivamente àqueles versículos. Então o que é que diz ali? Eu farei dele um grande povo. Quem é que diz isto? É Deus. Reparem, meus irmãos, Deus podia ter corrigido aquele desvio de Abrão e de Sara. Corrigido como? Simplesmente Deus podia ter impedido que Agar tivesse concebido. E aí tinha ficado tudo parado. Mas Deus permitiu. Uma coisa é quando Deus permite e outra coisa é quando Deus ordena para fazer assim. E nós não podemos confundir as duas coisas. Eu quero deixar claro também de que o relacionamento de Abrão com Sara, aliás com Agar, nunca fez parte do plano de Deus. Naquele sentido que Deus queria que viesse a descendência através de Abrão, através de Sara. Através de Sara. Deus queria, esse era o plano. Agar entra no processo aqui como sendo uma posição humana, não divina. Mas Deus não apagou. Deus permitiu. Assim como Deus também permitiu que Adão e Eva, a dado passo, tivessem desobedecido. Então é o livre-arbítrio, é a nossa escolha. Meus irmãos, aquilo que eu quero dizer é isto. Deus tem um plano para cada um de nós. Mas às vezes as nossas escolhas saem ao lado. E nós temos que aguentar com as consequências dessas escolhas. Este era um parênteses que eu queria fazer aqui. Porque isto reflete-se até os dias de hoje. Deus estava com o rapaz. Que rapaz é este? Ismael, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. E agora anotem. Onde é que ele habitou? Diz a palavra de Deus. No deserto de Parã. E sua mãe o casou com uma mulher na terra do Egito. De quem é que Ismael era filho? De Abrão e de uma egípcia. Casou com quem? Com uma egípcia. Os irmãos estão a ver aqui a ligação de todos os descendentes de Ismael. Jacó ao seu servo. Jacó vê o seu filho crescer e o que é que ele pensa? Eu não vou querer que o meu filho, Isaac, case com uma mulher cananeia, com uma mulher daqui destas terras, com uma mulher que seja idólatra, com uma mulher que não tenha o mesmo Deus que nós. E por isso mesmo a preocupação de Jacó qual foi? Ir à terra dos seus pais. Isto indica-nos e reforça a ideia de que de facto lá na terra dos seus pais, na terra da sua família, havia pessoas que temiam ao Senhor. Então Jacó envia um dos seus servos para ir especificamente buscar esposa para quem? Para Isaac. E nós sabemos a história depois com Raquel, com Leia, por aí fora, não é? Mas vejam agora. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá esposa para o meu filho. Que filho é este? Claramente Isaac. Porque o outro, no texto anterior, já casou com a egípcia e seguiu o seu caminho por aí fora. É interessante aqui, nós encontramos isso na Escritura em Gênesis capítulo 25. Os irmãos vão lá e leem todo este capítulo e o que é que vem ali? Estas são as gerações de Ismael, filho de Abrão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. São estes os filhos de Ismael e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos.
Quantos filhos teve Jacó? 12. As 12 tribos. Também Ismael vai ter 12. E onde é que eles habitam? Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. E agora vejam, ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Não é isso que Deus já tinha dito lá atrás? Ele ficará ali à volta. Ou seja, não habitará onde? Na Palestina, em Canaã, onde Abraão e a sua descendência vai habitar, mas à volta. E ali está um mapa que eu consegui encontrar na internet, e tem aqui os filhos de Ismael, aqueles vários nomes, estão onde? Aqui nesta região. Que região é esta? Tem aqui o deserto de Sinai, aqui embaixo. Esta é a Península Arábica, toda ela. Aqui nos dias de hoje tem a Arábia Saudita. Aqui neste cantinho tem o Iémen, que ultimamente tem estado em cena também, atacando os navios que passam ali naquele estreito a caminho do canal de Suez. Mas onde é que os filhos de Ismael se situaram? Em toda esta região aqui. Avilá está ali. E este aqui é o deserto de Sur. Foi aqui que eles se fixaram. Onde? À volta de. Habitou Jacó, Israel. Eu ali coloquei entre parênteses porque isso não está na Bíblia, mas só para lembrar que Jacó é Israel. Na terra das peregrinações do seu pai, onde? Na terra de Canaã. E depois diz aqui um bocadinho mais adiante, reparem, já estamos no capítulo 37 de Gênesis, isto é, Jacó já tem os seus filhos, os 12, que habitam ali naquela terra. Já tinha havido, de certo modo, o acerto e a restauração familiar entre Jacó e Esaú. Lembram-se de Esaú? Quem era Esaú? Irmão de Jacó, o que era primogênito, e que depois houve aquele conflito. É este Esaú que depois acaba por esperar Jacó, que vem com as suas mulheres e os seus filhos, e que lá fizeram um acerto. E Esaú vai para onde? Vai para o outro lado do Rio Jordão. Ele vai ser Edom. Os edomitas vêm daí, do outro lado do rio. E então Jacó fica onde? Em Canaã. Canaã, que é Palestina. E o que é que nós encontramos ali? Entre mentes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Temos aqui assim. E digamos isto só para mostrar que, e eu não quero estar aqui naturalmente a ler o livro de Gênesis todo, mas a sublinhar esses pontos, é que um dos filhos de Jacó, José, que não foi nada bem considerado pelos seus irmãos, porque era considerado um sonhador, como alguém que ia ser relevante, porque Deus assim tinha profetizado para ele, e de facto veio a ser. Mas é José que acaba por ser vendido para o Egito. E o Egito tem uma importância tremenda com o povo de Deus, inclusive com Jesus mais tarde, nós sabemos. Mas José vai, digamos, desde o mais baixinho, subindo até chegar à posição de quem? De vice-governador, somente abaixo de Faraó. E vai passar exatamente por aquele período de grande fome em toda a terra, as bem conhecidas 7 vacas gordas e 7 vacas magras. José foi um estratega, um primeiro-ministro, podemos dizer, de grande valia. Porquê? Porque Deus esteve com ele. Ia preparar tudo. Para quê? Para que aquelas poucas centenas de pessoas da descendência de Jacó não passassem fome. E isto é um aspecto interessante porque um bocadinho mais à frente nós vamos dar conta de que o território vai ficar sem o povo de Deus. O que é que acontece? Então disse Deus a Jacó: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Quantos é que foram? 600 e tal. Aliás, nem isso. Segundo as contas, 70 e tal. Quantos é que voltaram mais tarde? Milhões. Diz a Escritura que eram 600 e tal mil homens
mais as mulheres e as crianças, chega aí. Claro que não foram todos eles que chegaram à terra prometida, pois não? Foram apenas 2. Mais as crianças. Mas isso já lá vamos. Não temos de ser para o Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. Mas entre o ir e o voltar foram 430 anos. E durante 430 anos, onde é que esteve o povo judeu? No Egito. Onde é que, digamos, o território que eles ocupavam já na Palestina ficou vazio? O que é que aconteceu? Os vizinhos foram entrando. E é por isso que depois, mais tarde, quando o povo volta, o que é que tem que fazer? Conquista. Conquista. É bom que a história seja conhecida. Disse ainda o Senhor a Moisés, ou seja, estamos agora, meus irmãos, 430 anos depois. Disse o Senhor a Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar, notem, quem é que lá habitava? Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. Estes eram povos que estavam à volta e que agora, casa vazia, o que é que se faz? Ocupa-se. Se a polícia não disser nada, eu fico lá, não é? Só que se depois vier o dono da casa, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que sair. E se não sair a bem, ainda no livro de Êxodo, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei, notem, à terra a qual jurei dar a quem? A Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Para onde é que o povo iria voltar? Para a terra que o Senhor tinha prometido a quem? Dar a Abraão, a Isaque e agora a Jacó e à sua descendência. É interessante. E aqui temos vários elementos do Pentateuco, dos livros de Moisés. E o que é que lemos ali? E falou o Senhor a Moisés, isto é Números 33, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção do Jericó. Ou seja, o povo já está de volta, já esteve aqueles 40 anos onde? No deserto, muitos já ficaram lá, volta e está a entrar de novo na terra prometida. E é lá, do outro lado do Rio Jordão, nas campinas de Moabe, que Deus fala a Moisés. Fala aos filhos de Israel e disse-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, já agora, meus irmãos, só para lembrar, a primeira cidade que eles vão encontrar, Jericó. Ai, depois Jericó, não é? E os muros de Jericó caíram, não é? Mas tem ali. Mas, entretanto, o que acontece? Algumas das tribos já ficam daquele lado do Rio Jordão. E é importante considerar isso. Já vamos ver no mapa. Aquele lado do Rio Jordão, hoje não tem israelitas, mas na altura teve. Já lá vamos. Opa! Às vezes engano-me aqui. E sobre... Fala aos filhos de Israel e disse-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, agora notem, meus irmãos, esta parte aqui é, eu direi, é cruel. Os irmãos vão decidir. Lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós. Quem são estes moradores da terra? Os cananeus, os jebuseus, os prezeus, todos esses que lá estavam e que ocuparam a terra durante 430 anos. Era a terra deles? Não. De quem era a terra? Do povo judeu que Deus tinha dado desde Abraão.
Lançareis fora todos os moradores da terra e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os seus altos. Isto tem a ver com o quê, meus irmãos? Idolatria. Ou seja, aqueles povos eram idólatras, não conheciam Deus. E naturalmente pejaram aquela terra de ídolos. Reparem, meus irmãos, a ordem que Deus dá é radical, é ou não? É para limpar a terra, é para destruir. Deus foi cruel. Era necessário. Se isso não acontecesse, o que é que surgiria depois? Já lá vamos, porque Deus deixa essa prevenção ali. E tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Agora notem o que está ali. Vem logo a seguir. Este é o aviso. Se não lançardes fora os moradores da terra diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Deus está a avisar. É duro, é radical, mas é absolutamente necessário. Porque se isso não acontecer, então a idolatria vai ficar lá e vão contaminar. Não apenas espiritualmente, mas também moralmente e em todos os aspectos. O povo iria ser facilmente desviado para a idolatria. Que povo era aquele? Era o povo do Senhor. Quantos deuses iria ter aquele povo? Apenas um. Deus não permite que haja, da nossa parte, outros deuses para além dele. É um Deus zeloso. E Deus, se este era o seu povo, e Deus era o seu Deus, então era exclusividade. O aviso está ali. Se não lançardes fora, é isto que vai acontecer. Será que foi isto que aconteceu? Vejam ali agora só um pouquinho da cronologia. Digamos, quando é que isto aconteceu? Há aqui, meus irmãos, digamos, 4 elementos que eu gostaria de considerar, aliás 5. Abrão, cerca de 2100 a.C. Esta é, digamos, a data mais anterior. Uma data, digamos, menos anterior é 200 anos de diferença, ou seja, não foi 2100, mas sim 1900 a.C. De qualquer modo, a diferença das datas que estão ali são cerca de 200 para esta perspectiva ou para uma outra. Mas Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Depois temos ali Isaac e Jacó, entre 2000 e 1900 a.C. Israel no Egito, entre 1870 e 1440. Qual é a diferença de anos que temos aqui? 430. Moisés e a peregrinação no deserto são 40 anos, e portanto são menos 40 ali. E depois Josué e a conquista da terra prometida, que demorou outros 40 anos. Esta é um pouco da cronologia deste modo, só para nós nos situarmos. Opa. Aqui, o mapa da distribuição das 12 tribos. Durante estes 40 anos da conquista, as tribos foram sendo alocadas e colocadas, digamos, naquilo que era a distribuição que Deus tinha dado de orientação. Vejam aqui a terra, o Mar Morto, ali em cima o Mar da Galileia, Jerusalém está por aqui, e nós temos aqui 3 tribos que ficaram deste lado. Este território hoje aqui é ocupado por quem? Jordânia. Aquele território ali em cima é Síria. E aqui em cima nós temos Líbano. Aqui embaixo nós temos Filistia daquele tempo, que é hoje a chamada faixa de Gaza, onde há toda esta guerra. Notem, as várias tribos distribuem-se por aqui e vão até lá acima. Esta zona aqui é hoje o Líbano, mas fez parte de distribuição de terra. Aqui a Filistia não foi, digamos, tomada naquela altura. Acabou por ser mais tarde, já lá vamos ver, mas as 12 tribos são distribuídas deste modo. Entretanto,
depois desta conquista, há aqui uma sucessão de reis. Não logo de seguida, porque tem ainda, durante uns bons anos, 200 e tal anos, os juízes. Não é? Mas depois disso, o povo judeu reclamou tanto que queria ter um rei. E Deus dá um rei, que é Saul, e depois a seguir Davi, e depois Salomão, e o reino está unido nessa altura ainda, e nós temos aqui as datas. Só a partir daqui é que estas datas são comprovadas historicamente com aqueles números que estão ali. Até aí há algumas dúvidas em relação às datas, mas aqui há elementos históricos de várias fontes, para além da Bíblia, que nos permitem dizer então que o rei Saul governou de 1050 a 1010, 40 anos, o rei Davi de 1010 a 970, Salomão de 970 a 931, e depois temos aqui o quê, meus irmãos? O reino dividido. E o reino dividido vai desde 931 até 600 a.C. E o que é que acontece em 600 a.C.? A queda de Jerusalém e o cativeiro. E quando chegamos ao cativeiro, para onde é que vai o povo judeu? Vai para fora da sua terra. E vai lá estar durante quanto tempo? 70 anos. E durante esses 70 anos o povo não esteve na sua terra. Alguns poucos ficaram, mas sem relevância. Então o que é que vai acontecer? Aquele território vem a ser ocupado por outros. E aqui está, meus irmãos, um aspecto interessante. É que durante o tempo dos reis, particularmente Davi, o território que tinha sido conquistado por Josué, foi agora ampliado. E quando chega a Salomão, também ainda mais ampliado foi. E chegou aqui. Eu tenho pena de que este mapa não dê mais. Não é o mapa, é a projeção, não dá mais. Mas é muito interessante o que está aqui. Este é o território aqui que foi conquistado, ou que foi do tempo do reinado de Saul. E depois este aqui, até cá abaixo, e até lá acima, é o território conquistado por Davi. Davi acabou por manter os seus vizinhos bem à distância e alargou o território. Por isso mesmo, o rei Davi era tão desejado, porque nos tempos do rei Davi houve paz. E houve paz porquê? Porque Davi era pujante. Os seus vizinhos, vamos chamar-lhe aqui inimigos ou adversários, não ousavam atacar Israel porque o Senhor estava aí, não é? E o exército, de facto, chegou a este ponto. Oh, obrigado, aumentaram aí. Temos ali uma equipe fantástica. Aumenta aí, por favor, outra vez. Se deres. Estão aí, estão a ver? Agora, há dois aspectos aqui, por isso é que eu queria este aumento. Vejam, tem aqui uma zona que é conhecida como Filistia. E o que é que tem ali? Gaza. Estão a ver? Gaza cidade, que vem desde aqui até aqui à zona de Astarote. E depois tem lá em cima a Fenícia. Os fenícios foram um povo importante. O alfabeto fenício, a civilização fenícia com todas aquelas embarcações, muito daí. Mas os fenícios estavam mais na zona costeira. Hoje esta zona aqui é onde está o Líbano. E onde está ali também o quê? O Hezbollah. Falarei disso no próximo domingo. Nesta zona aqui tem a Cisjordânia. E dali daquele lado tem a Jordânia e depois ali a Líbia. Mas o grande conflito nos dias de hoje está aqui, não é, meus irmãos? Mas também está aqui e também está ali em cima. Mas este era o território. Vamos passar o slide seguinte. Jeremias. Estão aqui já os anos passados depois dos reis. Portanto, já estamos onde? No período dos profetas que vão chamar a atenção do povo, porque o povo estava-se a voltar para a idolatria. Ou seja, só recordar aqui um pouco mais, o povo lá atrás não fez aquilo que Deus tinha ordenado. Então, misturou-se com os cananeus e por aí fora. E o que é que aconteceu? Deus tinha dito que eles não poderiam de modo algum dar em casamento os seus filhos
às filhas dos cananeus, dos moabitas e por aí fora. E vice-versa. O que é que iria acontecer? Iria haver casamentos mistos de alguém que tinha como Deus o Deus de Israel e na mesma casa alguém que tinha outros ídolos. Isto, meus irmãos, fez com que em poucas gerações o povo abandonasse Deus e se voltasse para a idolatria. Isaías, Jeremias, Ezequiel e mais alguns outros são profetas do tempo do pré-cativeiro e que anunciam o cativeiro. E aqui temos exatamente Jeremias, um deles. Ouvi a palavra do Senhor. É ele que está a fazer este apelo porque recebeu essa mensagem do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor ao casa de Israel e todas as famílias da casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito. É bom lembrar a história, daquilo que ela tem de bom, daquilo que tem de mau, porque ela nos ensina, nos adverte, nos alerta, que nos guiou, o Senhor que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Isto depois da vinda do Egito, não é? Havia terra ali que estava ocupada por alguns, mas a maior parte era terra que era meio deserta. Por isso mesmo, e aqui nós compreendemos melhor, daqueles 12 espias que Moisés mandou vigiarem a terra, o que é que aconteceu? 2 deles vieram animados, mas os outros 10 dizem, não, aquilo é terra que é um deserto, aquilo não serve para nada. Aqui está Jeremias a explicar exatamente isso. Não é? Não quer dizer que aqueles 10 tivessem razão. O que quer dizer é que eles se assustaram com aquilo que era a hostilidade da terra. Enquanto que Josué e Caleb, não, o Senhor nos prometeu a terra e Ele vai estar connosco, porque era a terra que mana leite e mel. Os outros 10 não viram isso. O que é que os outros 10 viram? Viram pedras, viram obstáculos. Às vezes nós vemos os problemas da vida assim. Portanto, e esta é a resposta de Deus. O que é que Deus vai fazer? Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Deus podia ter usado misericórdia? Podia. Deus usou de misericórdia durante anos, até que Deus disse, basta. O povo não aprende mesmo. E às vezes, meus irmãos, nós somos assim um bocadinho, não é? O povo não aprende. Então eu não vou usar de misericórdia. E vou permitir que outros venham e que invadam a vossa terra e vos levem cativos. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque, e meus irmãos, vejam aqui, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Vejam como Deus é fiel. Deus é fiel. Deus prometeu que aquela terra seria para quem? Para Abraão e a sua descendência. E agora Deus vai permitir que um invasor venha, que leve todo aquele povo para outra terra, que os espalhe. É bom lembrar que nesta altura é o Império da Caldeia que está em força, é Babilónia. É o rei da Babilónia, o imperador da Babilónia, de nome Nabucodonosor, que vem e que vai levar uma leva, depois outra, e nessas levas quem vai? Vai Daniel, vão outros, por aí fora. E nós temos aquele período ali difícil, em que o povo é colocado à prova. E são 70 anos, meus irmãos. 70 anos que o povo vai ficar de novo fora da sua terra. E povo fora da sua terra, o que é que acontece? A sua terra vai ser ocupada. E depois de ocupada, o que é que tem que haver? Conquista, tem que haver retomares, não é? E porquê? Porque eu os farei tornar de volta à sua terra, a qual dei a seus pais.
promessa do Senhor. E as promessas do Senhor são cumpridas. E agora? E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus, era o Império Caldeu, farei deles ruínas perpétuas. Aquilo que aconteceu historicamente é que pouco depois disso a Babilônia foi arrasada. E aquilo que lá ficou, até os dias de hoje, são ruínas. Portanto, e agora é Ezequiel. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário. Meus irmãos, aqui pequeno santuário eu vejo quem? Vejo Daniel, vejo alguns outros, que ali se mantiveram fiéis ao Senhor, e que lá naquele quartinho de Daniel, o que é que ele fazia? Orava 3 vezes ao dia. Deus estava lá, apesar de tudo. E estava lá com o seu povo que se voltava para ele. Portanto, hei de juntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e que vos darei a terra de Israel. Vejam, meus irmãos, séculos depois. Qual é a palavra de Deus? Olha, não tendes mais direito àquela terra. Não. Aquela terra é a vossa para sempre. Um pouco de cronologia bíblica. Eu gosto às vezes de situar isto no tempo, porque aqui temos datas. Ciro. Quem era Ciro? O imperador da Pérsia. O que é que foi a Pérsia? É hoje o Irão. Mas a Pérsia foi um grande império. Um império que sucedeu a quem? Ao império da Caldeia, não é? Ou seja, 70 anos depois, já não está lá mais Nabucodonosor, está quem? Está Dario, depois vem Ciro, e é este Ciro que acaba por ordenar o quê? Que o povo judeu pudesse voltar à sua terra. Tinham passado quantos anos? 70. É o retorno dos judeus, e foram 3 levas. A primeira leva é comandada por Zorobabel, 42 mil regressam. Que ano aconteceu isto? 538 a.C. Como é que nós chegamos a esta data? Os elementos históricos estão aí. Daquela própria terra, daquela civilização. Há o início da reconstrução do templo, no ano 520, e a seguir vem uma outra leva, com quem? Com Esdras, não é? E depois há uma terceira leva com quem? Com Neemias. É a reconstrução das muralhas de Jerusalém sob a direção de Neemias. Estamos nos anos 445, 443 antes de Cristo. E neste período de 400 anos, que é chamado período do silêncio, em que Deus não fala, Deus não mandou nenhum profeta, o que é que aconteceu? A seguir ao Império Persa, veio um outro império. E um dos impérios que ganhou força foi o Império Grego. Comandado por quem? Por Alexandre o Grande. E este Alexandre o Grande vai governar a Palestina nestes anos 333 a 323 a.C. Os irmãos estão a ver? O Império Romano vem mais tarde. Mas aqui é o Império... obrigado, é só ajustar aí, se possível, talvez diminuir um pouquinho, isso, um bocadinho menos. Tá bom. Há aqui, neste período, a chamada Revolta dos Macabeus e Independência Judaica. Independência Judaica quando ainda estamos ali entre o Império Grego e o Império Romano. Isto aconteceu nos anos quê? 166 a 142. Só nestes anos é que os judeus tiveram alguma independência e gozaram, digamos, da possibilidade de governar a sua própria terra.
na sua terra. Mas há aqui a dinastia dos Asmoneus e conflitos sucessivos entre os judeus, em que não se entendiam, uns para cá, outros para lá, cada um a querer tomar o poder. Isto aconteceu, meus irmãos, nos anos 142 a 63. 63 é um ano importante, porque é o ano em que, nesta altura, já temos o Império Romano a estabelecer-se e Pompeu chega aonde? A Jerusalém e vai tomar conta da Palestina. Pompeu, general romano, anexou a Palestina ao Império Romano. E é por isso que quando nós chegamos aos dias de Jesus, quem é que governa a Palestina? Quem é que governa toda aquela região? São os romanos. Ou seja, os judeus estavam lá, mas não eram senhores da sua terra, porque estavam dominados. O reinado de Herodes, o Grande, sobre a Palestina, por nomeação de Roma. Isto vai desde quando, meus irmãos? O ano 37 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. Ou seja, quando Jesus nasce, ele nasce debaixo de quem? Do Império Romano, mas em que era governador, digamos, da região da Palestina, quem? Herodes. Que, por sinal, nem era propriamente de origem judia. Completamente, ele era idumeu. E vai ter aqui, mas é este Herodes, e é interessante, que vai ter aqui um papel importante em termos de restauração do templo. Porque nos dias de Jesus, aquele templo que Jesus foi confrontado, a beleza deste templo, foi o templo reconstruído por Herodes. E que templo era este? Foi o templo dos dias de Zorobabel. Os irmãos estão a ver quantos anos atrás? Mais de 400 anos antes. Ao fim de 400 anos precisou de reparação, havia partes a cair. É Herodes o Grande que vai restaurar. E portanto, digamos, temos aqui o segundo templo. O primeiro construído por quem? Por Salomão. O segundo por Zorobabel, ali, depois do cativeiro. E que é restaurado por Herodes o Grande. E, meus irmãos, é a esse templo que Jesus está com os seus discípulos e que no sermão profético ele diz, não ficará aqui pedra sobre pedra até que tudo seja destruído. E isso aconteceu quando? No ano 70. E até aos dias de hoje não há templo em Jerusalém. E o que lá está é o quê? Nas ruínas daquele templo está uma mesquita. Porquê? Porque anos mais tarde, os descendentes de Ismael vão tomar conta. Mas, meus irmãos, isso tem que ficar para o próximo domingo. Hoje não consigo, não tenho tempo para mais. Não quero fazer-vos aqui estar até à 1 da tarde. Mas no próximo domingo eu pegarei exatamente aqui neste ponto, porque aqui termina. Pegarei aqui neste ponto e irei ver os 2000 anos seguintes. E é uma história interessantíssima. Não encontramos na Escritura, a não ser 2 ou 3 pontos, mas encontramos em documentação de biografias sobre a Palestina e sobre Jerusalém. Escritas por islâmicos e por judeus. E a minha preocupação foi olhar os 2 pontos de vista. Porque o que é que os islâmicos dizem acerca da Palestina? O que é que os judeus dizem acerca da Palestina? O que é certo é que hoje temos um conflito tremendo, não é? Meus irmãos, ficamos por aqui. Espero que não tenha sido maçador para vós. São elementos históricos que estão aí. É uma realidade que está bem documentada, está na Bíblia. A realidade é essa. Vamos ver o que é que há daí para diante nestes 2000 anos. O grupo de louvor pode vir. E nós preparamos-nos para terminar o nosso culto.